João estava incomodado. Eu não estou usando as redes sociais para poder fazer a obra, para pregar o evangelho. Isso não está certo. Isso começou a me incomodar. Ele conheceu a Jesus mais profundamente. Se foi um divisor de águas na minha vida, eu senti completamente a mão de Deus como uma confirmação da decisão que eu tinha tomado. E faz parte da propagação do evangelho. Eu me sinto outra pessoa, porque eu sinto que eu estou realmente fazendo algo. O Identidade está começando. Oi, boa noite. Estou aqui com você para mais um programa de conversas inspiradoras. Esse é o Identidade. Para você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Fique aqui até o final, porque certamente você vai aprender muita coisa boa e útil para a sua vida, tá? Meu presente de hoje, inclusive, porque tem presente aqui todas as noites, é para aquela criança que tem aí na sua casa. Afinal, desde pequeno é essencial a gente conhecer sobre Jesus e o grande amor por nós. Por isso eu tenho aqui, essa revista Incríveis Milagres. Aqui as crianças vão aprender de forma lúdica, com textos fáceis e com muitas cores. São histórias reais da Bíblia para ajudar cada uma delas a conhecer o nosso mestre e serem cada vez mais íntimas dele. Deixa eu até mostrar. Tem muitas atividades, a revista é muito bonita, muito bem ilustrada, com os textos fáceis, né, como eu estava dizendo antes, mas além disso, ela tem alguns anexos, Vem com cartela de adesivo, que a criançada ama, né? Tem quebra-cabeça, tem muita coisa legal aqui nessa revista, nesses anexos que vêm além do conteúdo da revista. Então peça agora para os seus filhos, sobrinhos, netos, 0 operadora 12, esse é o número do WhatsApp, 982440077, 12 982440077, ou ligue a partir das 8 horas da manhã para 0 operadora 12 2127 3121, 12 2127 3121, e o melhor é que você não paga nada por isso, um presente dos Anjos da Esperança para a criançada aí. Tá bom? E hoje quem vai conversar comigo aqui é o João Vitor, um jovem escritor que usa as redes sociais para influenciar pessoas a cuidarem melhor da jornada cristã por meio de literaturas que edificam e transformam vidas. João Vitor passou alguns anos consumindo muita leitura de ficção, romance, suspense e terror. Ele indicava essas leituras aos seguidores e era requisitado por várias editoras a fim de divulgar esses conteúdos. Mas ele percebeu que as leituras o influenciavam a rumos diferentes e cada vez mais distantes de Deus. Foi aí que João seguiu o conselho da mãe, abandonou aquela rotina e passou a ler e indicar conteúdos diferenciados e relevantes. Ele também é escritor de 3 livros e vem ao Identidade contar sobre esse trabalho e como ajuda pessoas a se aproximarem de Jesus por meio de literaturas cristãs. Eu volto em 30 segundos para te contar mais sobre essa história. De volta à Identidade, eu já estou com o João aqui junto comigo. Boa noite, João, tudo bem? Boa noite, Wagner. Tudo ótimo, e você? Tudo bem também. João, que é um leitor ávido, assim, quer ler o tempo todo e gosta muito desse caminho da literatura que, infelizmente, no nosso país nem é tão valorizado assim, né, João? É verdade, é verdade. Agora, bom, é que você é muito novo, né, também, mas assim, foi só há 10 anos que você começou a se tornar esse leitor muito interessado, né? Olha, Wagner, que eu me lembro, assim, a partir dos 14 anos de idade, eu tenho 24 anos, não tenho vergonha de falar a minha idade, então com 14 anos ali para 15 anos, foi quando realmente eu comecei a me interessar pela leitura, através da escola. A escola lançou o projeto de leitura, todo mês nós tínhamos que ler algum livro, eu não me lembro exatamente se era todo mês, mas eu acho que sim, ou trimestralmente. Então nós tínhamos ali que ler livros, tínhamos debates, era muito legal, e aí foi quando a minha mente começou a se apaixonar assim, pela literatura. Excelente. Bom, e mesmo com toda essa paixão pela literatura, inclusive que foi o pontapé inicial para esse ministério que você tem hoje,
que a gente vai conversar sobre ele daqui a pouco, mas quando você foi decidir pela tua profissão, o que você estudaria, você decidiu odontologia. Por quê? Será que letras? Será que jornalismo? Será que algo mais ligado, né, com as letras não caberia melhor para você naquele momento? Eu já tinha essa paixão pela literatura, mas não era algo ainda que eu pensava. Na verdade, eu não pensei. De fato, eu finalizei o ensino médio, eu fiz alguns testes vocacionais e eu sempre achei interessante a área da saúde. E prestei o vestibular para odontologia. Passei, hoje eu sou apaixonado por essa área, mas é completamente diferente realmente desse gosto, dessa paixão pela escrita, são opostos, mas foi basicamente assim. Não pensei, hoje eu já tenho interesse, inclusive eu tenho já pesquisado sobre isso e tenho muita vontade de fazer letras para poder aprimorar ainda mais a escrita, principalmente. É isso. Legal. Bom, você começou a ler muita coisa e criou um perfil no Instagram para falar sobre literatura. E seu perfil foi crescendo, né? Você foi conseguindo gerar uma influência nas pessoas com esse assunto literatura no Instagram. Agora, teve um momento que a sua mãe ficou um pouco preocupada, né? Ela pegou e teve uma conversa com você falando, presta atenção, acho que você está lendo algumas coisas que de repente não seriam tão positivas. E eu acho legal essa percepção que a sua mãe teve, porque a gente incentiva tanto a leitura e ela realmente é fantástica, mas não quer dizer que qualquer coisa que você leia seja positiva para a vida, né? Praticamente todo mês eu estava recebendo livros na minha casa de editoras que faziam parcerias, eu tinha que divulgar aqueles livros. Só que exatamente isso, a minha mãe ela começou a observar e sempre quando ela tinha oportunidade ela falava, João, esses livros que estão chegando, esse livro aí que você está lendo, está te edificando espiritualmente? E no fundo eu sabia que não. Mas, não sei, no momento ali eu não quis dar muita atenção, porque até o momento a literatura que eu estava tendo mais contato era secular, livros de ficção, livros de romance, terror, enfim, todos esses gêneros assim. Você, então, estava se sentindo, depois de um tempo, não sei se realmente pela conversa da sua mãe, ou até pela literatura que você estava consumindo e o teu relacionamento religioso, você foi sentindo uma certa dificuldade, foi se sentindo vazio, né? E você resolve ter uma conversa com Deus. Me conta como foi essa conversa com ele. Esse período da faculdade foi bem conturbado para mim, porque foi exatamente esse período que o perfil literário que eu tinha anteriormente estava crescendo, em fase de crescimento, e a faculdade acabou que me distanciando um pouco, eu acabei me envolvendo com amizades, com influências ruins, e isso foi, de certa forma, me causando desânimo espiritual. E eu lembro que no auge assim do perfil, onde eu estava recebendo muitos livros todo mês para poder fazer divulgações, eu parei e comecei a refletir. Eu sou cristão de berço, fui criado na igreja, eu não estou usando as redes sociais para poder fazer a obra, para pregar o evangelho. Isso não está certo. Isso começou a me incomodar. Eu não sei explicar se foi através da minha mãe, mas eu senti isso dentro de mim, um toque mesmo, acredito, tenho certeza que foi do Espírito Santo. João, tem algo errado, você está fazendo errado. Então, assim, aquilo começou a me consumir, e eu lembro que orei, conversei com Deus e expliquei para ele o que estava acontecendo. Eu falei, Deus, faça o que o Senhor achar que deve ser feito. Então, eu lembro que eu acordei num belo dia com uma vontade muito grande de pegar todos os meus livros, colocar dentro de uma caixa e guardei alguns, eu joguei fora e falei, a partir de hoje eu não quero mais seguir com isso que eu estou seguindo, com esse perfil, não é o que Deus quer para minha vida. E foi isso que aconteceu, eu conversei com Deus e logo alguns dias depois, não lembro exatamente, eu acordei com essa vontade muito grande de poder, então, parar de ler essa literatura, porque, querendo ou não, eu li muita coisa boa, mas também li muita coisa tóxica para minha mente, Wagner. Eu não sei, acho que nessa época você já até tinha um CD gravado, não tinha? Mas o teu ministério musical estava um pouco de lado, porque o teu trabalho no Instagram estava sendo muito mais ativo.
Agora, como é que foi abandonar essa conta? Porque não é fácil construir uma influência numa rede social, você já tinha gente que apoiava, você tinha o apoio de editoras, tinha muitos seguidores. Como é que quando você abandonou isso, o que o pessoal começou a te falar? Como foi a reação das pessoas? A reação das pessoas foi: por que você está fazendo isso? Olha quantos seguidores você tem, olha as parcerias que você tem. Eu lembro que quando eu fui postar nesse Instagram, eu fiz um post de despedida e muitas pessoas ali questionando por quê. Foi muito difícil, eu confesso, porque era algo que fazia parte da minha vida diária, mas eu acredito que as forças de Deus na minha vida impulsionaram para que eu pudesse fazer isso. E eu não tenho arrependimento algum, porque eu sei que Deus, ele queria isso para minha vida. Mas sim, foi muito difícil. Eu encerrei as parcerias, terminei de fazer alguns projetos que eu tinha que fazer, encerrei, conversei com as editoras e expliquei o motivo do desligamento, que eu não estaria mais continuando com o perfil. E as editoras tentaram alguma coisa? Sei lá, não, fica mais um pouco, vamos fazer outra parceria, como é que foi isso? De maneira geral, não tive muito problema, assim, não questionaram muito, entenderam e se colocaram à disposição caso eu precisasse novamente. Agora, você estava se sentindo incomodado com o que você lia em alguns momentos, mas você ainda era extremamente apaixonado por literatura. E aí, você resolveu entregar esse talento, a gente pode dizer, né, esse gosto também para Deus, e aí você não deixou de ler, mas você só mudou o tipo de literatura que você consumia. Foi por aí? Finalizei o perfil, finalizei a conta e eu pensei, agora eu preciso, o que eu vou fazer? Foi a primeira pergunta que eu fiz para mim, o que eu vou fazer agora? E eu lembro que nesse período, foi em 2019, eu estava concluindo a faculdade e eu pensei, eu vou ficar aí, vou dar uma pausa, vou esperar para ver o que vai acontecer, talvez eu volte com algum outro projeto na internet, algum projeto cristão. Foi quando eu falei assim comigo mesmo, eu preciso ler mais livros cristãos. Até o momento eu não tinha tanto esse contato. Eu lembro que eu pedi minha mãe, eu falei com ela assim, mãe, eu tô querendo ler uns livros cristãos, você poderia comprar e me dar de presente aí alguns livros. E ela falou assim, não, tudo bem. Fui lá no site da editora CPB, Casa Publicadora Brasileira, e selecionei alguns livros de acordo com o autor, usei algumas referências de pastores que eu já conhecia. E eu lembro que quando chegou a primeira caixinha, Wagner, da CPB, tinham vários livros, não lembro quantos exatamente. O primeiro que eu li foi o livro Conhecer Jesus é Tudo, do pastor Alejandro Bulhão. Estou até com ele aqui. E assim, esse livro, para mim, eu falo em todo lugar, para todas as pessoas, que foi um divisor de águas na minha vida. Eu senti completamente a mão de Deus, como uma confirmação da decisão que eu tinha tomado. Cada capítulo eram lágrimas e mais lágrimas. Eu até me arrepio quando eu falo isso, eu fico emocionado, porque foi realmente um divisor de águas na minha vida. Eu entendi o propósito que Deus queria para mim. Aí foi quando eu decidi, eu vou criar um perfil no Instagram para poder falar de literatura cristã. E foi quando surgiu Estante do Cristão, que tem sido uma bênção de Deus na minha vida e de muitas pessoas também. Estante do Cristão. Vamos falar sobre esse ministério, sobre esse projeto. Daqui a pouquinho, a gente só faz um intervalo agora, é rápido e a gente volta já contando essa história de ministério aqui. Até já. De volta aqui o Identidade, eu hoje estou conversando aqui com o João Vitor. O João é um jovem que sempre gostou de ler desde muito novo, graças a um projeto de incentivo à leitura da escola que ele estudava e inclusive cresceu no Instagram falando sobre literatura. Tinha parceria com editoras, tinha um grande público que o acompanhava, mas pelo histórico cristão, né, vem de uma educação cristã, a mãe preocupada, ele mesmo entendendo que estava sentindo um grande vazio por conta do alto consumo de alguns tipos de literatura. Como você mesmo disse, né, João? Você leu algumas coisas muito boas, mas também leu algumas coisas muito ruins. E aquilo não estava te fazendo bem. E numa conversa intensa com Deus,
você resolve abandonar isso. Quando a gente, o que não deve ter sido fácil, né? Mas Deus te deu essa força. Agora, você estava me contando antes do intervalo que você leu Conhecer Jesus é Tudo, do Alejandro Bullion, e esse livro foi realmente divisor de águas. Você consegue lembrar o porquê? Por que esse livro, o que essas palavras te impactaram tão profundamente? E uma vez que você, inclusive, já teve toda uma educação cristã, né? Você já conhecia Jesus, mas o que Conhecer Jesus é Tudo, do Bullion, por que foi tão especial para você? Como você mesmo disse, eu cresci na igreja, eu sempre estava ali participando dos projetos da igreja, mas era algo, digamos que automático. Eu não tinha até o momento buscado de fato entender mais sobre isso, sobre esse assunto, sobre o que é Jesus, sobre o que era Jesus para mim. E quando eu tive contato, quando eu abri esse livro e comecei a ler, e os relatos, as experiências do pastor, para mim foi algo extraordinário. E como eu disse, o sacrifício de Cristo por mim foi algo que realmente eu pude entender quando eu finalizei a leitura desse livro. E assim, muitos outros assuntos que ele aborda aí nesse livro, mas de fato esse processo da crucificação, porque ele morreu por mim, foi algo assim que eu parei, entendi, falei, eu preciso fazer algo, eu preciso compartilhar o que Deus tem feito na minha vida para as pessoas, sabe? Foi basicamente isso. E aí que surge a vontade de voltar a fazer um trabalho no Instagram, mas agora indicando, fazendo resenhas e tudo mais de livros cristãos, e surge o Estante do Cristão. Literatura boa que edifica é o slogan que você, inclusive, usa, né? Certo. Estante do Cristão, como você mesmo disse, a gente sempre usa essa abordagem. Nós estamos aqui indicando literatura boa e que edifica. Então, o seguidor que entrar na página, ele vai encontrar indicação de livros, os livros que eu leio, eu estou postando ali através de resenhas. Nós temos posts diários com versículos bíblicos, com citações de livros. É um Instagram completo, assim, eu posso dizer, porque nós também fazemos séries em formato IGTV com base em livros. É 100% ali para realmente a pessoa entrar e querer ficar, ela se interessar pela literatura cristã. Então nós temos ali de tudo um pouquinho para realmente atrair esse público, porque como você mesmo disse no início da nossa conversa, aqui no Brasil o público para a literatura é bem baixo. Então a literatura cristã também. Então, esse é o objetivo do Estante do Cristão, poder atingir pessoas através de literatura boa, literatura que edifica e que abençoa a gente. Até procurei aqui no Instagram, porque eu não conhecia ainda, e descobri, inclusive, que o Estante do Cristão já me segue. Vou seguir de volta aqui, ó. Aê! Já seguindo. Com certeza. Muito legal o conteúdo, realmente tem muita postagem aqui, muita indicação de livros e realmente é como você disse, né? Agora as indicações são edificantes, né? Tudo com aquele selo de que vai trazer qualidade para a vida do cristão. Como tem sido o feedback das pessoas que te seguem, das pessoas que acompanham, das pessoas que entram em contato com esse conteúdo que você indica, né? Sempre a galera tá ali querendo que a gente possa mais, a gente segue um cronograma para poder ficar mais organizado, mas eu fico muito feliz porque eu consigo ver esse projeto, eu consigo ver a mão de Deus nesse projeto, porque ele me abençoa e eu consigo ver claramente abençoando a vida de muitas pessoas. Muitos livros que pessoas não conheciam, Conhecer Jesus é Tudo, por exemplo, várias pessoas já adquiriram depois que eu fiz a postagem, eu já contei também um pouquinho dessa experiência, desse testemunho. Então eu fico muito feliz. Hoje eu me sinto cheio, eu me sinto outra pessoa, porque eu sinto que eu estou realmente fazendo algo, estou fazendo algo para poder aumentar ainda mais o reino de Deus, eu estou fazendo algo que vai poder alcançar pessoas, vai poder abençoar a vida de muitas pessoas. Então os feedbacks até o momento que eu tenho observado, que eu tenho acompanhado, são positivos, de pessoas que acompanham, que gostam e que sempre estão ali adquirindo livros através das nossas postagens. Tem sido uma bênção muito grande. Tenho ficado muito feliz.
Inclusive, né, você contou daquela sua primeira caixinha da CPB que chegou com os livros que a sua mãe comprou de presente. Nunca vou esquecer. E aí o Conhecer Jesus é Tudo estava ali, foi muito especial para você. Hoje a CPB, inclusive, é uma grande parceira, né, de divulgação aí no seu Instagram. E deve ser uma emoção para você saber que essa editora que mudou tanta coisa na sua vida hoje é uma parceira. Eu, inclusive, super indico, você que não conhece ainda, procura lá, né, cpb.com.br, tem livros incríveis para que você tenha a sua vida edificada. De repente, o João é até mais indicado que eu para fazer essa pequena propaganda do bem aqui, né, João? Olha, realmente, a CPB ela tem um acervo muito top, muito abençoado, são livros ali incríveis, como o Wagner mesmo falou. Então, assim, vale super a pena adquirir, vale super a pena ler, porque eu sempre falo que é investimento espiritual. Muitas pessoas, às vezes, ficam meio assim de comprar livro. Eu falo, gente, é investimento espiritual. Agora, além de ler, fazer resenhas, indicar o livro dos outros, de tanto ler, você também se tornou um autor, né, João? E aí você tem alguns livros lançados, Como Vencer o Desânimo Espiritual, Como Vencer a Tentação e O Piquenique Perfeito. Como é essa sensação de também se soltar na escrita? Eu só tenho realmente que agradecer a Deus, mas como você disse, de tanto ler, acompanhar alguns autores ali através do perfil, eu senti algo no coração. E quando foi em 2020, eu decidi escrever o primeiro livro, Como Vencer o Desânimo Espiritual. Eu decidi escrever sobre esse tema porque eu percebi que é um tema pertinente, algo que acontece bastante, é algo que tem predominância, inclusive na igreja. E eu decidi escrever sobre esse tema. E, na verdade, acabou virando uma série, as pessoas gostaram, e eu lancei o segundo esse ano, em julho de 2021, Como Vencer a Tentação. E a galera está querendo que eu lance o terceiro, mas eu não sei ainda, então eu estou em processo de oração, mas tem sido tudo muito novo para mim. Eu tô muito feliz, muito agradecido a Deus de poder realmente levar a mensagem também através desses livros, um projeto que é totalmente para Ele, um projeto que Deus colocou no meu coração para poder alcançar pessoas. E, recentemente, escrevi O Piquenique Perfeito, que é um projeto um pouquinho diferente. Ele é um conto, uma ficção cristã, um romance cristão para o público ali teen, público adolescente, mas todas as idades podem. Inclusive, eu sempre falo que eu sou um adolescente com idade estendida. Eu adoro esse tipo de literatura. E esse projeto novo aí também está na área e basicamente é isso. Você está com os livros aí, né? Quer mostrar pra gente? Vou mostrar. Como Vencer o Desânimo Espiritual, tá aí. Esse aí foi o primeiro, né? Foi o primeiro em 2020, julho de 2020 ele foi lançado ali. Legal. E aí depois veio Como Vencer a Tentação. A outra capa ali, ó, Como Vencer a Tentação. E volta o bonequinho de madeira. Agora ele tá melhor, ó, tá mais em pé ali. E aí tem a ficção O Piquenique Perfeito, que é... Versão bolso. Versão de bolso. Um conto. Isso, exatamente. E tem um dos livros, acho que é esse, O Piquenique Perfeito, que a renda dele é destinado para um departamento da igreja que ajuda membros que estão passando por alguma necessidade, por alguma situação complexa e precisam da ajuda, né? Então, toda a renda desse livro vai para pessoas que precisam de alimentos, roupas, remédios, é isso? Exatamente, Wagner. Então surgiu O Piquenique Perfeito, que é um romance cristão, um conto muito curtinho. A ideia, a princípio, ele está na Amazon, inclusive, o lançamento foi feito pela Amazon. E essa ideia de poder levar todo o lucro para pessoas que precisam foi algo também que eu senti no coração. Não sei explicar por que eu decidi isso, eu tenho certeza que foi Deus que colocou isso no meu coração, mas sim, todo o lucro, toda a venda desse e-book que está na Amazon vai ser destinado para a ASA, que é um projeto da Igreja Adventista, será convertido ali em cestas básicas para poder ajudar pessoas que precisam de alimento. Muito bom. João Vitor, olha, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, pelo ministério que você desenvolve na internet, pela sua decisão em
mudar o foco da literatura e ajudar tantas pessoas. Espero que Deus continue te abençoando, que você possa influenciar positivamente a vida de cada vez mais pessoas. Muito obrigado. Obrigado a você também que ficou com a gente até agora acompanhando o Identidade. Um ótimo fim de semana para você, um feliz sábado e a gente se encontra na segunda, às 11h30 da noite. Até lá. Tchau, tchau.